Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós louvamos ao Senhor por mais um domingo. É tão bom iniciar o mês adorando ao Senhor, que bondosamente nos conduziu no mês que se passou e continuará a nos conduzir. E graças a Ele, pela voz que brota de Sua palavra, Ele nos conduz, Ele nos dirige, Ele nos guia, e nós louvamos ao Senhor por isso. Nós vamos hoje para um texto muito difícil, continuando a exposição de Corinto, como nós sempre falamos, né? Alguns pastores, eles evitam pregar livros inteiros justamente por causa do que vamos ver hoje. Existem textos difíceis, com assuntos complexos, e muitos evitam justamente pregar livros inteiros, porque pregando livros inteiros eles terão que expor os textos complexos, né? E, humanamente falando, como o coração da gente é pecaminoso, se eu não atentasse para o que a Escritura diz, que é pregar a Escritura inteira, e pregasse a Escritura de forma fragmentada, com toda certeza esse não seria um texto que eu escolheria para pregar. No entanto, nós temos aqui algo muito importante a tratar, algo muito contemporâneo. Eu gostaria que você não só abrisse a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2 ao 16, mas que também você pudesse atentar a tudo que o Senhor diz através do autor sagrado. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2 ao verso número 16. Diz o seguinte, o Senhor, através do apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta à igreja do Corinto, diz o seguinte: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu a transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ó Senhor, é a Tua palavra, é a Tua lei, Senhor, inspirada. Que essa mesma palavra, Senhor, que foi lida, seja exposta. E, ó Deus, que o Senhor possa nos falar, Senhor, principalmente ao coração das mulheres que aqui estão presentes, também as mulheres que estão a nos ouvir, Senhor, para que não venhamos a seguir os modelos de nossa época, modelos tão contrários à Tua palavra, Senhor. E seja o nosso auxílio para entendermos, Senhor, seja a nossa força para também, ó Deus, não somente compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos falar, mas também, humildemente, de forma submissa, Senhor, venhamos a nos curvar aos Teus decretos, aos Teus ensinos, para o bom andamento do Teu reino, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos.
temos visto, até o momento, o quanto a igreja de Corinto é problemática. Nós não temos dúvida disso. A igreja de Corinto ela vem se apresentando desde quando Paulo escreve a carta como uma igreja problemática. Então, exceto a parte de ações de graças, que foi exposta inicialmente na carta aos Coríntios, predominam exortações objetivando tratar inúmeros pecados. Listamos alguns deles aqui: divisão, imoralidade, idolatria, egoísmo e etc. E na nossa última exposição, por exemplo, aprendemos como nossa liberdade ela está simplesmente condicionada à lei de Deus e como nós observamos consequentemente ao próximo. Então, a última exposição compreendeu que a nossa liberdade ela está limitada, ela está condicionada à lei de Deus e automaticamente, como a lei de Deus ela nos orienta como nós devemos nos relacionar com o próximo, consequentemente também com o próximo. Então, o que ficou claro diante dos nossos olhos, o que ouvimos na última exposição, é que eu não posso, você não pode fazer o que quer, como bem quer, disse Paulo, porque a lei regula, porque o amor ao próximo deve ser um elemento para regular suas ações. Podemos, então, categoricamente afirmar, diante de tudo que ouvimos, desde o capítulo 8 até o último sermão, nossa vida ela é regulada pela lei de Deus. Nós não temos como fugir. Nossa vida ela deve ser regulada pela lei de Deus, para que nós venhamos a viver de forma piedosa. Considere, então, a partir de agora, uma coisa importante. Deus, nós lemos aqui, Êxodo capítulo 20, verso de número 1 ao verso de número 20. E isso não é só uma tratativa de Êxodo, mas as Escrituras de uma forma geral. É claro, evidente, que Deus tem uma santa preocupação com a nossa conduta. Deus tem tanta preocupação com a nossa ética, com a nossa conduta, que Ele dá leis para regulá-las, porque Ele sabe que por causa de um coração pecaminoso, é natural que o homem queira fugir dessas amarras. No entanto, curiosamente, se Deus ele tem uma preocupação clara em dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, quando se trata de culto, Deus nos deixou livres para fazermos o que bem entendemos? Se Deus regula a minha ética, Deus regula o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, mas quando se trata de culto, quando se trata de adoração, Deus nos deixou livres para fazermos o que bem entendemos. Sendo assim, o culto, então, é o único momento de nossas vidas que Deus não teve interesse de regular e por isso estamos livres para adorar conforme as nossas imaginações. Então, entendo, será que Deus ele se preocupou em dizer, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não adore outros deuses, não faça isso, não faça aquilo, mas ele disse para o seu povo, com relação à adoração, não, vocês estão livres para vocês fazerem o que bem entendem, segundo a imaginação de vocês? Obviamente, irmãos, nós precisamos responder essa questão teologicamente, uma vez que igrejas inteiras, inclusive presbiterianas, transformaram o culto em entretenimento. Essas igrejas, supondo liberdade, repaginaram o culto, reinterpretaram elementos sagrados, transformando templos em verdadeiros galpões de entretenimento. A primeira coisa que você percebe com todo esse entretenimento, o púlpito fica vazio do evangelho. Óbvio, se no púlpito não tem evangelho, vai sobrar tempo. Nesse caso, é preciso preencher o tempo com louvores antropocêntricos, levantando os ignorantes a um coma espiritual. Musicistas garantem seus momentos especiais
buscando os holofotes da massa em coma induzido, enquanto as coreógrafas dançantes se contorcem embolando pelo chão. E claro, teatros, como nas indulgências, divertem os ignorantes sedentos de espetáculo. Poderíamos, irmãos, citar inúmeros exemplos, mas aqui são exemplos poucos, mas suficientes para mostrar o que estão fazendo com o culto, com a ideia de que Deus não regulou nossa adoração. Os cultos hoje são uma verdadeira bagunça para entreter os outros, porque simplesmente eles entendem: Deus não regulou a nossa adoração, mas eu tenho uma palavra frustrante para tais: Deus regulou sim. Deus disse como deve ser adorado. Existe um princípio que regula não somente a minha moral, a minha ética, mas a minha adoração também. Deus não me deixou livre para dizer: eu vou adorar a Deus da forma que eu quero. Mas Ele disse: eu vou regular não só a sua moral, mas também o seu culto. A partir de hoje nós vamos começar a ver isso. Nós vamos começar Deus instruindo Paulo para regular o culto da igreja de Corinto. E é o que Paulo está fazendo. Agora, do capítulo 11, do verso 2 em diante, Paulo estará a instruir a igreja para regular o culto da igreja de Corinto. E sabe com quem ele começa? Não é interessante? Ele vai tratar de Santa Ceia, ele vai tratar de profecia, ele vai tratar de línguas, mas ele reservou primeiro começar com as mulheres. Qual o papel das mulheres no culto? Qual a função delas no culto? Por que Paulo começa com as mulheres? Por que ele não tratou primeiro da Santa Ceia? Por que ele não falou primeiro da profecia? Por que primeiro ele não falou das línguas? Mas por que ele trata primeiro com as mulheres? Essa curiosidade você vai descobrir no decorrer do texto. Mas o importante agora é que Paulo vai regular a participação das mulheres no culto. Paulo levanta uma questão cultural que ergue muitos debates. Eu quero que você atente, irmãos, para que não digam o que eu não disse. Ok? Paulo levanta aqui uma questão cultural que tem erguido muitos debates, a questão do véu. E igrejas se apropriam desse texto para afirmar que há uma ordenança clara no uso do véu. Como, por exemplo, vocês conhecem muito bem a Congregação Cristã no Brasil, que defende que as mulheres devem usar véu. Mas interessante que essa não é uma questão única dessa igreja. Quando se estuda a história da igreja, o uso do véu, curiosamente, foi algo pacífico. Para vocês entenderem a dimensão do que eu estou dizendo, Luigi Francescon, que é o pai da Congregação Cristã no Brasil, é de origem presbiteriana. E o véu que ele colocou na Congregação Cristã no Brasil é uma herança do presbiterianismo italiano. Lembremos também que inúmeras igrejas romanas tradicionais, mulheres usam véu nas missas, nos templos. E lembre, muita coisa do romanismo é herdada do cristianismo dos 4 primeiros séculos. Então isso já deveria nos fazer pensar o que aconteceu durante a história da igreja para que essa questão do véu ela fosse abandonada. Martin Lloyd-Jones chegou a dizer que, abre aspas, a igreja rejeitou esta prática nos últimos 30 ou 40 anos, não por causa de uma nova revelação interpretativa,
mas por causa da pressão do mundo. De maneira geral, até 50 anos atrás, todas as mulheres, isso é fato histórico, todas as mulheres em todas as igrejas cobriam suas cabeças. O que aconteceu nos últimos 50 anos? Pergunta Martyn Lloyd-Jones. Nós tivemos um movimento feminista, responde. Se você lembra bem, Lloyd-Jones faleceu em 1981 e ele viu o estrago que o feminismo fez na mente das mulheres. Agora, escutem mais uma vez. Antes que me acusem de neopuritanismo, eu entendo perfeitamente que essa questão do véu é difícil de lidar e não vejo problema algum no uso pelas mulheres. Mas, entendam, uma adversativa, que fique claro aqui, que não sou defensor do uso do véu, pois entendo perfeitamente que a questão implícita e reguladora que está aqui em Corinto não é a questão do véu, mas o papel das mulheres que era simbolizado pelo uso do véu. O que nós precisamos entender, então, que a discussão aqui não é se vocês devem usar véu ou não. A questão principal do texto é que as mulheres, elas estavam orando e profetizando sem véu. O que Paulo vai corrigir é que isso não pode ser feito sem véu e se apropriando de um aspecto cultural. Ele está apontando uma questão básica. As mulheres estavam liderando a igreja, ou seja, o que havia por trás do abandono do véu era que elas estavam almejando liderar a igreja, assumindo uma posição de autoridade. E isso é um erro, porque Paulo vai deixar claro que as mulheres não foram chamadas para liderar a igreja, nem exercerem papéis de autoridade. E o véu que Paulo se apropria culturalmente era símbolo dessa submissão. O véu era símbolo dessa submissão à autoridade masculina. E quando elas tiravam o véu, elas estavam se colocando contra os homens. E Paulo está dizendo: eu proíbo vocês de fazerem isso, porque vocês não podem liderar a igreja, vocês não podem assumir a autoridade da igreja. Então, o ponto aqui não é se usamos ou não o véu, mas fazer calar mulheres feministas que estão se erguendo, assumindo papéis de liderança, dirigindo a igreja como pastoras, presbíteras, diaconisas, enquanto os homens silenciam. Por isso, Paulo está a regular a participação das mulheres, entendam, no culto. Aqui é culto. Paulo está a regular a participação das mulheres no culto, proibindo qualquer forma de liderança feminina na igreja e no culto público. Essa é a premissa de Paulo: combater mulheres que estavam com papel de autoridade dentro da igreja. Então, o assunto agora é culto. Ele sai das questões da liberdade ética do dia a dia, do comer ou não comer, de ir aos ídolos, adorar a demônios, e agora ele vai tratar de culto. Os próximos capítulos nós vamos tratar sobre culto, é Paulo orientando a igreja a respeito do culto, e mais uma vez, sobre a participação das mulheres, como nós falamos. Volte os olhos então para o verso de número 2.
Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Um fato surpreendente no início desse texto é que ele está elogiando a igreja por recordar dele e das tradições. A pergunta que nós devemos fazer é: Paulo está elogiando uma igreja numa carta que está cheia de exortações? Não parece fazer muito sentido, porque Paulo vem, depois de ações de graças, só disciplinando a igreja. E agora ele diz que está elogiando a igreja por lembrar dele e das tradições. Mas o que significa também tradições? O que Paulo está querendo dizer? Os papistas, usando esse texto para, como diz Calvino, se armarem em defesa de todas as sortes de crenças, bem como toda sorte de abominações e estapafúrdias, as quais são contrárias à insofismável palavra de Deus. Vou traduzir. Eles entendem por tradição ensinos que estão fora do ambiente canônico da revelação bíblica. Por exemplo, em que parte das Escrituras Maria foi assunta aos céus? Nenhuma delas. Mas a tradição, que eles entendem que quando Paulo fala aqui de tradições, ele está se referenciando a tradições que estão fora das Escrituras. Então, a tradição romana embriagadamente afirma que Maria foi assunta aos céus. E óbvio, uma vez que não está amparado nas Escrituras, é mentira, é heresia, é erro. Então, se Paulo não está falando das tradições romanas, se Paulo não está falando de uma tradição que está fora do ambiente da Escritura Sagrada, que elogio é esse por lembrar dele e das tradições? Lembre-se, irmãos, por isso que é bom expor o livro todo, lembrando a vocês que Paulo está respondendo perguntas, questionamentos de uma carta que foi enviada pela igreja para o apóstolo Paulo. E agora, Paulo está respondendo questões de ordem de culto. Então, o que aconteceu aqui? A igreja relatou alguma coisa na epístola, dizendo a Paulo que estava seguindo as instruções dele, ou seja, quando ele diz tradições, ele não está falando de uma tradição fora das Escrituras, mas ele está falando como o apóstolo Paulo, que no período em que ele escreve, a Escritura ainda do Novo Testamento estava em formação, então muita coisa foi transmitida de forma oral. E a igreja está escrevendo a Paulo, dizendo: olha, Paulo, nós nos lembramos de você, dos seus ensinos, quando você estava aqui, as instruções que você deu, e nós estamos tentando colocar em prática essas instruções no culto. E Paulo diz: eu elogio vocês por isso, por vocês lembrarem de mim, lembrarem das tradições. E essa é a razão por que Paulo tem elogiado. Entretanto, ainda que se lembrem dele em tudo, e estejam procurando aplicar as instruções de Paulo, vai ficar claro a partir de agora que eles estavam mesmo intencionados a aplicar o ensino de Paulo. Vai ficar claro que eles estavam aplicando de forma inadequada. Veja comigo, então, o verso de número 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Prestem atenção, irmãos, para não perder, como diz Pernambuco, o fio da meada. O início do argumento de Paulo é uma declaração teológica fundamental para o entendimento do texto. O versículo 3, ele tem um fundamento teológico importantíssimo que vai alimentar toda a narrativa. Então é importante que você compreenda.
Paulo deixou claro 3 coisas aqui. Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é cabeça da mulher e Deus é cabeça de Cristo. Lembre-se, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Essa questão teológica, ela tem interesses para a aplicação do texto. Então, qual é o significado, por exemplo, precisamos entender qual é o significado da cabeça aqui nesse texto. Cabeça, nós devemos entender 2 coisas muito importantes. Primeiro, cabeça é símbolo de origem e também de autoridade. Percebam, Cristo é descrito como o Criador de todas as coisas e também do homem, conforme João, conforme Paulo escreve à igreja de Colossos. Então, o Senhor Cristo não é somente o Cristo Salvador, mas Ele também é o Criador de todas as coisas e também, como nós sabemos, Ele estava lá quando Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o que é que Paulo está dizendo? Cristo, como Senhor, como Criador do homem, Ele tem autoridade sobre o homem. Por isso, Ele é o cabeça do homem. No caso, Paulo, ele vai dizer, no caso da mulher, a origem dela é do homem. Ela vem do homem. A argumentação bíblica teológica é que primeiro foi criado Adão, depois a mulher, trazendo assim, como nós já vimos aqui inúmeras vezes, não somente a origem, mas que também, como o homem foi criado primeiro, essa criação, em ser o primeiro, consiste em liderança. O homem foi criado primeiro porque ele era o representante pactual de Deus. E a mulher foi criada por causa do homem para ser a sua auxiliadora nesse governo. Mas, pensando nisso, irmãos, autoridade, origem, Cristo é a origem do homem, por isso ele tem autoridade sobre o homem, ele deu origem, ou a mulher provém do homem, então, se a mulher tem a origem no homem, o homem também, por ser criado primeiro, tem autoridade sobre a mulher. Paulo parece falar algo aqui, não tão simples assim, porque ele diz que Cristo, ele é submisso a Deus, ou que Deus é o cabeça de Cristo. E se nós entendemos Deus como sendo cabeça de Cristo, e se nós entendemos cabeça como origem e autoridade, Paulo está dizendo então que Deus deu origem a Cristo e tem autoridade sobre ele, mas eles não são Deus, eles não têm a mesma vontade, a mesma natureza, eles não fazem parte do mesmo mistério trino. Como é que Paulo coloca Deus como sendo a origem, tendo autoridade acima de Cristo? Entendam, irmãos, que Paulo não está falando no sentido ontológico, ou seja, Deus, ele tem uma natureza, Cristo tem a mesma natureza, o Espírito Santo tem a mesma natureza, ambos são Deus e ambos têm a mesma vontade, os mesmos planos. Mas o que Paulo está trazendo aqui é como eles estão relacionados no que nós chamamos teologicamente no sentido da economia da salvação, dentro da estrutura da salvação. Aí dentro da estrutura da salvação a coisa muda, porque Cristo, ao encarnar no plano de salvação, ele colocou-se como homem num papel de submissão a Deus. Se você lê o Evangelho de João, ele deixa o tempo todo claro para aqueles que estão ouvindo: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sempre se colocando no papel de humilhação, de submissão, como homem. No Getsemane, ele diz: Pai, que seja feita a tua vontade, mas passa de mim este cálice de sofrimento.
Então veja como o Redentor, ele colocou-se num papel de humilhação. E Paulo diz, Deus é o cabeça de Cristo. Porque ele enviou a Cristo. Cristo é submisso a ele. E nesse sentido, Deus é o cabeça dele. Assim sendo, irmãos, Paulo está dizendo, Cristo tem autoridade sobre o homem tem autoridade sobre a mulher e Deus sobre Cristo na economia da salvação. Esse é o fundamento. Cristo, autoridade sobre o homem, autoridade sobre a mulher e Deus sobre Cristo. Claro, irmãos, que aqui está o fundamento para a argumentação de Paulo. É agora, com esse fundamento teológico, um fundamento, que ele vai usar outro, um fundamento teológico, para orientar a igreja com relação às mulheres. Mas veja o verso 4, que ele começa falando com os homens. Veja o verso 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. A primeira pergunta que devemos fazer é, homens estavam usando o véu? Eu não sei se você já viu na internet, já estudou a história do imperador Augusto, numa campanha imperial, onde ele levou por todo o império estátuas. Você bota lá na internet, no Google, imperador Augusto no império, você vai ver que algumas fotos, elas aparecerão com ele cobrindo a cabeça com uma toga. Porque cobrir a cabeça, no entendimento deles, indicava papel de liderança. Um homem de toga, um homem com a toga na cabeça, ele representava um líder e também ele se sentia uma autoridade para dirigir as liturgias dos cultos pagãos num contexto de uma sociedade greco-romana. Então, Augusto, quando se vestia com a toga na cabeça, ele colocava diante de todos que ele tinha autoridade e também que ele não só tinha autoridade como imperador, mas ele também tinha autoridade como liturgo, como alguém que estava ali sendo colocado para dirigir os cultos do paganismo da época. Paulo está denunciando isso, que os homens estavam copiando no culto público e estavam indo orar com uma toga na cabeça, uma toga colocada na cabeça, como se eles estivessem buscando mostrar à igreja a sua autoridade. Paulo está combatendo isso. E Paulo diz, porque esse comportamento é desonrar a própria cabeça, ou seja, Cristo, isto é, o homem, o que Paulo está dizendo aqui, entendam, Paulo está dizendo aqui, o homem não precisa colocar nada na cabeça para dizer que tem autoridade. O homem não precisa de um símbolo na cabeça, diante da igreja, no culto, para dizer à igreja que ele tem autoridade. Por quê? Por que então ele desonra a cabeça? Porque a autoridade dele provém do próprio Cristo. Ele não tem autoridade porque ele cobre a cabeça. Ele tem autoridade porque Cristo deu autoridade a ele. Cristo é o cabeça dele, ele foi criado primeiro, então ele tem autoridade instituída por Cristo. Então ele não precisa usar nada na cabeça para dizer que tem autoridade. Portanto, Paulo está dizendo, homens não devem usar nenhuma cobertura na cabeça da igreja. Na igreja não precisam usar nenhuma cobertura, porque eles têm autoridade do próprio Cristo. Aí agora, o bicho pega. Ele vai atacar o problema de fato da igreja. Versos 5 e 6. Veja. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo,
que ela cubra a cabeça. Vamos entender, irmãos, o contexto da época. Mulheres casadas usavam véu. Era comum mulheres casadas usarem véu. Porque esse véu não só representava a castidade da mulher, a pureza da mulher, mas a submissão delas aos maridos. Mulheres solteiras, por exemplo, elas não usavam véu. As mulheres que eram infiéis, adúlteras, nessa mesma época em que as mulheres casadas usavam véu, como punição, elas tinham a cabeça raspada ou o cabelo cortado para mostrar diante da sociedade, humilhá-la diante da sociedade, diante do pecado. Então vamos lá. Mulheres casadas nessa sociedade usavam véu. Não só símbolo de sua pureza como uma mulher casada, uma mulher pura, mas também o sinal de submissão aos seus maridos. Nessa mesma cultura, mulheres solteiras não usavam, porque elas não estavam debaixo da autoridade dos homens, mulheres solteiras. Quando uma mulher libertina era acusada e denunciada por infidelidade ao marido, a punição era cortar o cabelo ou rapar a cabeça como sinal de humilhação pública. O que Paulo está querendo dizer ao usar isso? Paulo assim está dizendo que uma mulher casada que ora e profetiza sem véu, do mesmo jeito que o homem com véu, com a cobertura, desonra a sua cabeça, Paulo está dizendo que a mulher casada que ora ou profetiza sem véu, ele diz, desonra ao seu marido. Então, do mesmo jeito que os homens desonravam o seu cabeça por usarem véu, as mulheres sem véu se erguiam contra os homens. Por isso, sua sugestão de que, se a esposa removesse o véu, era melhor que cortasse o cabelo, é um eufemismo para chamá-las de adúlteras, pois assim como o adultério é um desrespeito aos votos conjugais, uma mulher sem véu era uma clara rejeição ao ensino cristão acerca do papel das mulheres, principalmente sua submissão. Logo, deveriam entender que, se raspar o cabelo é sinônimo de rebeldia, uma mulher sem véu se comporta como tal. Uma mulher sem véu, ela se comporta como tal, como uma rebelde, como uma insubmissa. Aí aqui, irmãos, levantam inúmeras coisas em defesa das mulheres. Eu preciso frustrá-los e frustrá-las. A primeira é que, bom, pastor, então vamos lá. Se profetizar equivale ao ensino da palavra, então Paulo está dizendo uma coisa muito importante. Com véu, ela pode ensinar no culto. Parece lógico, não é? Paulo disse, vocês não podem profetizar sem véu. Porque se vocês oram e profetizam sem véu, vocês estão se colocando contra o marido. Então coloquem um véu e profetizem, orem. Então eles dizem, esse é um argumento que logicamente deve ser pontuado. Mulheres debaixo da autoridade do homem podem pregar. Vou dar um exemplo. Eu vou viajar de novo esse mês, mais férias, olha que maravilha. Aí, Rodrigo, você pode? Eu estou escalado, eu vou trabalhar. Aí eu vou, peço a um diácono, ele não pode, a outro presbítero, ninguém pode, nem um homem pode. Aí eu disse, vou falar com Cileia, ela vai pregar domingo. Aí, Cileia, você prega de manhã, certo? Ângela dá o estudo na escola dominical e Neide prega à noite. É debaixo da autoridade, você fica. Você não entendeu. Então, veja, é debaixo da minha autoridade, como pastor da igreja, ministro do evangelho, eu posso delegar o púlpito às mulheres.
E aí elas podem pregar, porque elas estão debaixo da minha autoridade. Elas não estão se colocando de forma insubmissa ou insubmissas, uma vez que eu é que estou delegando, elas estão debaixo dessa autoridade. Por isso que elas podem ensinar. Isso tem ensinado por pastores presbiterianos por aí, até estrelas. Até estrelas. A outra questão, além dessa, da mulher pregar debaixo da autoridade do homem, a outra questão é o véu, é o símbolo da submissão da mulher. Aí tem gente que bate, olha aí, ó, a argumentação de Paulo é enfática, tem que usar véu. Então, véu não é uma questão cultural, mas é uma questão para as igrejas em todas as épocas. Em todas as épocas. E aí, vocês então estão pecando. Vocês sem véu, vocês casadas, estão sendo insubmissas, segundo eles. Mas aí a gente resolve esse problema, o primeiro deles, a gente resolve fazendo questão de teologia bíblica. Porque até parece que, de fato, Paulo está afirmando isso. A mulher, debaixo da autoridade do homem, ela pode pregar, ela pode orar, ela pode profetizar. Mas será que pode mesmo? Por isso que é bom fazer teologia bíblica, porque no capítulo 14, Paulo vai dar uma instrução interessante. Veja aí o verso 34 do capítulo 14, 1 Coríntios. Olha aí, pastor, debaixo da autoridade do homem, a mulher pode pregar. Capítulo 14, verso número 34, que as mulheres se conservem caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como a lei o determina. Opa! Aqui Paulo manda silenciar as mulheres. Quando ele escreve ao pastor Timóteo, um novo pastor, pastoreando as igrejas de Éfeso, ele escreveu a Timóteo também para silenciar as mulheres. Vá lá para 1 Timóteo, capítulo número 2. Nós falamos aqui, quando estudamos sobre liderança. Veja o verso 12. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Fica claro, irmãos, que Paulo proibiu as mulheres de ensinar a igreja no culto público, e aqui no caso, quando elas profetizavam, o que Paulo está mostrando é que elas assumiam um papel de autoridade, e Paulo está dizendo: o homem é o seu cabeça, você não pode fazer isso. Aí a pergunta que vem lógica é: por que Paulo não proibiu? Aqui nesse texto, por que ele deixou para proibir somente no capítulo 14, uma coisa que ele já poderia, essa discussão poderia ter acabado aqui. Se Paulo tivesse dito: olha, eu quero dizer uma coisa, homem, não profetize com véu, você está desonrando a cabeça, e mulher, se cale. Vamos agora tratar de Santa Ceia. Mas por que ele perdeu tempo numa argumentação, usando o véu, e não foi objetivo em proibir? Por quê? Porque essa proibição não surgiu logo de cara. Porque, irmãos, veja, precisamos entender o contexto. Porque Paulo começou tratando sobre as mulheres. Porque Paulo começou tratando, entre tantos temas que envolvem culto, porque ele começou tratando das mulheres. Porque aqui ele não está regulando o ato de profetizar. Lá em Corinto 14, mais na frente, Paulo sim, ele está regulando o profetizar, o falar em línguas, as revelações, e por isso lá regulando a profecia, ele vai dizer que elas se calem. Mas o ponto aqui é que Paulo não está regulando a profecia, mas o que Paulo está usando através de toda essa argumentação, com uso ou não do véu, é o papel dela no culto.
Entendam assim, irmãos, que o ponto central do texto é deixar claro uma coisa: homens e mulheres no culto possuem papéis distintos. O véu é só um aparato cultural para enfatizar essas distinções. Homem não pode usar cobertura porque ele tem autoridade. Mulher não pode deixar de usar o véu, ou seja, mulher não pode pregar, não pode ensinar, porque se fizer isso, está se erguendo com autoridade e desonrando o marido. Veja, irmãos, entendam que aqui é culto. Paulo, por exemplo, instrui as mulheres que eduquem as mulheres mais novas, que instruam outras mulheres. Então entendam, Paulo não está proibindo das mulheres instruírem outras mulheres, das mulheres ensinarem as mais jovens. Não se esqueçam, Paulo está tratando de culto. E no culto Paulo está dizendo, mulheres têm um papel diferente dos homens. Os homens têm autoridade. As mulheres devem ser submissas. Mas ainda tem os sofisticados que insistem em dizer, isso é cultural. Acho que você já ouviu isso. É cultural. As feministas gostam muito. Isso é cultura. Paulo estava influenciado pela cultura. Por isso ele estava dizendo à mulher, seja submissa. Não ore sem véu, não profetize sem véu. Mas veja o que ele diz. Verso 7 e 8. É um argumento de Paulo. Verso número 7 e o verso número 8 do mesmo capítulo. Veja. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, ou porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Paulo escreve um princípio geral aqui, que se aplica à oração e à profecia, quando ele diz que um homem não deve cobrir a cabeça. Entendam, irmãos, que isso não quer dizer que uma pessoa não possa se proteger do sol, usar um chapéu, usar uma touca, usar um boné. O que Paulo está chamando aqui a atenção é para um conceito-chave de que o homem é a imagem e a glória de Deus. O homem, em sua relação de autoridade com a criação e com a sua esposa, retrata o domínio de Deus sobre a criação e a autoridade de Cristo sobre sua igreja. Ou seja, o homem, quando ele diz que ele é a glória de Deus, não significa que a mulher não seja, mas o que Paulo está querendo mostrar é que o homem, ele foi constituído por Deus para representá-lo. O governo do homem é um governo representativo. Então, por isso, ele é a glória de Deus, porque ele representa Deus, seu governo e autoridade. Ele foi criado primeiro para liderar. Então, ele é a glória de Deus. Aí Paulo diz, já a mulher é a glória do homem, no sentido de que ela foi criada para auxiliá-lo nesse governo. A mulher foi criada para auxiliar o homem, seu papel é de auxiliadora submissa. E então, o que se espera dela é que ela honre e reconheça a sua autoridade em submissão. Ou seja, Paulo está dizendo, eles possuem papéis distintos. O homem lidera e ela é auxiliadora. Eu me lembro que, quando eu vim conhecer vocês, o conselho me abordou ali na sabatina e perguntou, sua esposa vai pregar? Eu disse, não, ela não é a pastora da igreja. Ela não vai ser a pastora da igreja. Ela vai me auxiliar para que eu possa pregar. Paulo está dizendo, o homem tem autoridade, porque ele é a glória de Deus. A mulher foi criada por causa do homem, para auxiliá-lo. Aí veja, mas o senhor não respondeu a pergunta, pastor. Isso é cultura? Paulo está dizendo tudo isso, é questão cultural. Ou é a opinião de Paulo? Paulo tomou uns vinhozinhos antes de escrever a carta aos Coríntios, aí não ficou muito bem, aí escreveu essas besteiras aqui, será que é a opinião dele? Ou será que é mais uma nova
dos neopuritanos da igreja. Aí veja o argumento de Paulo no verso 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Percebe, irmãos? Qual a argumentação de Paulo? Paulo, lá em cima, disse: Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo. O argumento agora de Paulo é a criação. Deus fez Adão primeiro e depois Eva. Deus fez Eva de Adão. Deus criou Eva por causa de Adão. E esse é o padrão de Deus. Volte lá para Timóteo, capítulo 2 novamente. Veja que Paulo usa esse mesmo argumento para proibir as mulheres de ensinar na igreja. Capítulo 2, verso 13 de 1 Timóteo. Vamos ler do 12. E não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Por quê? Por qual razão ela deve permanecer em silêncio? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja, a criação. Por que mulheres não podem ensinar? Porque Deus deixou um modelo. Primeiro foi criado Adão, depois Eva. Essa é distinção para todo o tempo. Se alguém apela para a cultura, o argumento de Paulo é teológico, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Então Deus não só revela a criação, mas revela os seus desígnios e propósitos para os sexos. Embora o homem e a mulher sejam iguais perante Deus em Cristo, como o próprio Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3, eles receberam papéis distintos e fica evidente pela forma como Deus criou. Deus criou o homem, então o homem tem autoridade, assume a responsabilidade primária, depois criou a mulher, então a esposa cumpre o papel de ajudadora. E esse relacionamento não pode ser invertido, porque a criação orienta e serve de ponto de referência para a vida deles. Então não é uma questão cultural. É porque Deus criou Adão e depois Eva. O fato de Eva ser criada para dar assistência a Adão mostra que ela está sujeita a ele. Por que o diabo ele foi por Eva? Vocês mulheres estão estudando aqui. Vocês não são mais inocentes nisso, não. Porque ele começou a distorcer já no Éden o padrão de Deus. Ele foi a mulher já distorcendo o padrão divino. Primeiro Adão e depois Eva. Então nós não estamos diante de um argumento cultural, nós estamos diante de um argumento teológico. Mas algo interessante é acrescentado aqui. Algo interessante. Veja o verso 10. Olha que coisa fantástica. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Que texto difícil. Porque Paulo está concluindo o segmento de sua discussão, dizendo que a mulher deve ter autoridade sobre sua cabeça por causa dos anjos. Que danado é isso? É interessante que Isaías, no capítulo 6, no verso 2, ele diz o seguinte: o culto, a adoração a Deus pelos anjos. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2
cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. Os anjos, na visão de Isaías, estavam diante de Deus, cobrindo o rosto, cobrindo os pés e voando diante do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Percebam, irmãos, se os anjos cobrem o rosto para adorar a Deus, por reconhecer a majestade e santidade de Deus, Paulo diz, da mesma forma vocês devem usar o véu por causa da autoridade do homem. Mas uma coisa que Paulo está colocando aqui implicitamente é que colocar-se em submissão pelo símbolo do véu não era uma questão somente de honrar a Deus ou honrar ao homem, mas honrar a Deus. Colocar-se nesse papel, colocar-se com o véu, reconhecer essa submissão, não é só reconhecer os homens, mas é também reconhecer o Deus que revestiu o homem de autoridade. Então, assim como os anjos, seres celestiais, estão diante de Deus, reconhecem o seu poder, a sua glória e a majestade, as mulheres devem também colocar-se no papel de submissão, colocar o véu, não só para honrar os homens, mas assim como os anjos, honrar a Deus também. Aí quando você lê tudo isso, você diz assim, pastor, então ficou claro para mim. Mulher quase nada. Não é assim que as feministas dizem? É quase nada, acabou. Destruiu-se mulheres dentro da igreja. Veja o que diz o verso 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Veja, Paulo está dizendo, realmente o homem não foi criado por causa da mulher. Isso está de acordo com a criação. No entanto, ele prossegue, no Senhor, o homem não é independente da mulher. Sem dúvida, essa é uma declaração muito franca do apóstolo. A segunda é igualmente verdadeira. A mulher foi criada por causa do homem, que é seguida da réplica, todavia, no Senhor, a mulher nada é independente do homem. Paulo está salientando a interdependência dos dois, do marido e da esposa, que nós chamamos na teologia de complementarismo. Os dois se complementam um ao outro de forma maravilhosa. Paulo está dizendo, ainda que o homem seja o cabeça, ainda que o homem seja o líder, ele depende da mulher como esposa dele. Isso não diminui em nada a força criacional de Deus. E ele acrescenta uma segunda afirmativa limitadora a esses dois versos. E todas as coisas são vindas de Deus. Ele quer dizer que o marido não tem vantagem sobre a esposa por Adão ter sido criado antes de Eva. O que Paulo está dizendo, ninguém tem a vantagem de nada. Existem papéis diferentes, mas não existe vantagem em nada, porque ele diz assim, pois todos dependem do mesmo Deus. Eles são criaturas de Deus, homem e mulher foram criados por Deus, e embora tenham papéis distintos, eles não possuem vantagem alguma. É o que Paulo está dizendo. Não é um privilégio, não é uma vantagem, mas são os papéis distintos. E aí então, Paulo considera e solicita à igreja que a igreja considere o que ele está dizendo. Veja o verso 13. Julguem entre vocês mesmos. É proibido que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Paulo quer que a igreja examine o que ele vem discutindo. Ele lhes manda olhar os fatos, usar o discernimento e julgar por si mesmos. E para isso ele faz uma pergunta, inicialmente, uma pergunta retórica.
É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Se a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, como nós vimos no verso 5, o leitor, imediatamente, ele já respondeu aquela pergunta negativamente. A mulher que ora, né, ela desonra. Mas observe que Paulo, ele omite o verbo profetizar aqui. Veja que ele não usa o verbo profetizar, ele só usa orar. Veja, julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Paulo não diz profetizar. Por que Paulo não diz profetizar? Porque, irmãos, como falamos, o que está em vista aqui não é o ato de profetizar, mas a ênfase nos papéis da mulher e do homem. Porque, veja, mulheres não ficam caladas no culto, ficam? Não. Deu para entender? Vocês oram, vocês cantam. Então, Paulo não está querendo dizer, você não pode nem respirar. O que Paulo está tratando aqui é dos papéis. Então, se a mulher na época se recusava a seguir esses códigos, se a mulher na época se recusava a seguir o código do véu, ela propositadamente está negando a diferença que Deus estabeleceu. Ela está desconsiderando o papel que Deus estabeleceu. E aí veja que nos versos seguintes, Paulo está caminhando para o final, ele vai fazer um apelo a uma outra questão, a uma outra questão. Veja, que vai fazer diferença entre homens e mulheres, e observe a distinção que Paulo vai fazer a partir também de um aspecto cultural. Veja aí o verso 14 e 15. Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar o cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. A primeira pergunta retórica é apropriado que uma mulher corinta adore a Deus com a cabeça descoberta? Já foi dito, não. A segunda é bem interessante. A própria natureza não lhes ensina que é vergonhoso para o homem deixar seu cabelo ficar comprido? O que Paulo está dizendo aqui? Pensem. A própria natureza, o que Paulo está dizendo? A própria natureza lhes ensina que é vergonhoso para o homem se ele deixar seu cabelo ficar comprido. Mas se uma mulher deixar o cabelo crescer e ficar longo, isso é a sua glória. Então, imagine, no contexto cultural em que Paulo está inserido, usar os homens cabelo comprido era uma desonra, mas as mulheres com cabelos compridos era a glória. E os homens judeus cortavam o cabelo, exceto quando eles faziam algum voto religioso, conforme registra lá em Atos. Em algumas circunstâncias eles deixavam o cabelo crescer, mas não o cabelo longo, como as mulheres. Eles deixavam o cabelo crescer e depois de cumprir os votos, eles cortavam. E Paulo diz, a mulher não, porque o cabelo é a glória dela. Foi-lhe dado no lugar de véu. Foi-lhe dado em lugar de véu. Então, Paulo já declarou que é uma vergonha uma mulher ter cabelo cortado ou cabeça rapada. Agora, ele dá a avaliação positiva e afirma que o cabelo longo é a glória de uma mulher. Por que a glória? Porque o cabelo longo foi-lhe dado no lugar de véu. Então, o argumento que Paulo sustenta é que os coríntios devem entender que os homens diferem das mulheres, são diferentes. Primeiro, eles são diferentes porque Deus criou primeiro Adão e depois Eva.
Os papéis são distintos porque Deus primeiro criou Adão e depois Eva. E Paulo está dizendo, veja a própria natureza. Veja a própria forma como Deus criou. O homem é diferente da mulher. O homem se veste diferente da mulher. O homem corta o cabelo diferente da mulher. Eles são distintos até fisicamente. Não os homens, e sim as mulheres têm cabelo longo, que serve como cobertura. Ou seja, os papéis são tão distintos que a própria natureza de Deus, a própria criação de Deus mostra isso pela forma física como Deus fez eles de forma distinta. Como pode então alguém pensar que eles são iguais na igreja? Com isso, Paulo conclui dizendo, verso 16, mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Essa é a conclusão, a discussão de Paulo sobre a conduta apropriada das mulheres. Em um discurso sobre assuntos que afetam as predileções pessoais, possivelmente há pessoas que desejam defender seus direitos individuais. Provavelmente o slogan deveria ter imperado aqui nessa discussão teológica: todas as coisas me são lícitas. E talvez a igreja esteja clamando por uma liberdade, as mulheres estivessem clamando por uma liberdade. E Paulo já vem dizendo que, embora estejamos livres, nós devemos obedecer os preceitos de Deus. E Paulo diz, eu quero que essas coisas sejam feitas. Paulo vai dizer no capítulo 12, 13, 14, façam com ordem e decência. E Paulo diz, se alguns insistirem em não submeter ao que é dito, não estão se rebelando contra mim, mas contra a Deus, contra o ensino do próprio Deus, e esse é o ensino dado a todas as igrejas. Todas as igrejas foram instruídas dessa forma. Mulheres não foram colocadas para liderar, sim, os homens. Paulo instruiu a igreja de Éfeso e disse que Deus deu o dom da palavra aos homens. Paulo escreve a Timóteo e diz, Deus levantou presbíteros, bispos, diáconos. E quando fala das mulheres que auxiliam seus maridos. E diz às mulheres, orientem as mais novas, orientem outras mulheres, ensinem aos vossos filhos. Paulo está dizendo, foi isso que eu disse às igrejas. Não é nosso costume que mulheres assumam o papel de autoridade. Como se Paulo estivesse dizendo, parem com isso. Mulheres, sejam submissas. E homens, liderem. Porque esse é o papel de vocês na igreja. Vocês foram colocados na igreja para liderar. E não as mulheres. Agora vamos para a melhor parte. Irmãos, como esse texto é relevante para os nossos dias. Como ele é relevante? Primeiro, um assunto que eu gosto, que envolve culto. Que essa é uma das grandes preocupações que tomam o meu coração. Mas eu quero iniciar começando a declarar, o meu começo é denunciando uma coisa muito clara aqui. Uma coisa muito clara. Eu quero que vocês atentem. Em todo esse debate, nós vimos que Paulo vai deixando claro no decorrer da narrativa que há distinções óbvias entre homem e mulher, porque Deus deu papéis diferentes, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva, e até a constituição física, a própria natureza do homem e da mulher revelam que há distinções. Considerem, irmãos, seriamente o que eu vou dizer. Numa época em que estamos sendo bombardeados por todos os lados,
com a obrigatoriedade de um comportamento neutro, que fiquemos cientes hoje de que as Escrituras enfatizam, mostram, revelam, denunciam, apontam que homem e mulher também são distintos na forma como se vestem, cortam o cabelo, se comportam e etc. Isso é importante, pelo fato de que há uma tendência em nossa época em feminilizar o homem. Há um grande projeto maliciosamente construído para condicionar o caminho do masculino para a feminilidade. Não é à toa que nossa geração, ela denuncia homens sensíveis, vestidos como mulheres, falando com voz fina, agindo como mulheres, e nós estamos vendo, e nós estamos desprezando o fato de Deus deixar claro: homem é homem, mulher é mulher, e se distinguem em todos os aspectos. Nós não podemos esquecer disso. Então as mulheres também devem atentar para esse fato. Mulheres musculosas, masculinizadas, voz grossas, cabelos masculinizados, é uma clara distorção dos padrões de Deus. Fisicamente, ambos revelam diferenças. Se atentássemos com mais cuidado para essa questão, não veríamos com tanta frequência homens e mulheres tão distorcidos, com comportamentos inadequados entre o povo de Deus. Mulher que parece homem, homem que parece mulher. Paulo diz que até o jeito afeminado no homem é pecado. Porque homem tem jeito de homem. Homem não anda com a munheca desmantelando. Homem não fala fino. Deus não constituiu o homem para representar a mulher, mas para representar Deus. Mas o que nós estamos vendo hoje é uns homens machucados, sensíveis, se vestindo como mulheres. E Deus está deixando claro aqui, são distintos. Mulheres se distinguem também. E não podemos achar a feminilidade rebelde do homem como algo natural. Assim como nós não podemos permitir que moças, mulheres, se apresentem como homens diante dos nossos olhos, sem considerarmos que isso é uma distorção do padrão de Deus. Isso é uma afronta a Deus. Quando, veja a blasfêmia, Deus dá um lindo corpo à mulher e ela quer se tornar um homem. Ela quer amputar os seios. Ela quer colocar um hormônio de homem para ser homem. E Deus diz: isso é errado, é pecado e nós não podemos permitir. Isso é o padrão do mundo, não o padrão de Cristo. Isso é o padrão do mundo, não da igreja de Deus. Da mesma forma, por que estou dizendo isso? Porque minha grande preocupação é com nossos filhos. Minha grande preocupação é com os nossos filhos. Se você não tem se preocupado com essa questão, se preocupe com os seus filhos. Porque eles estão sendo vítimas. Eles estão sendo caçados. Eles estão na pauta dessa ideologia. E nós devemos instruí-los, vesti-los, educá-los, fazendo essa distinção. Menino é menino e brinca com coisa de menino. Menino usa azul. Menina é menina
e usa coisa de menina, e é rosa. Menino não brinca de boneca, não usa sapato alto, assim como menina não brinca de Rambo, nem vai para a guerra. Precisamos instruir nossos filhos disso. Devemos proteger, irmãos, nossos filhos dessa tirania diabólica que vem promovendo um ataque contra Deus. Devemos ser enfáticos, incansáveis nessa batalha e não permitirmos que esse orgulho gay, diabólico contra Deus, venha distorcer aquilo que Deus ordenou como sendo o selo de sua vontade. Nós não podemos nos curvar. Se eles vierem atrás de nossos filhos, que venham, mas encontrem pais firmes, que não se submetem a uma geração moribunda, pervertida. Que venham e encontrem pais com corações firmes diante de Deus, convictos, prontos para batalhar pela pureza de nossas crianças. Não podemos vacilar nessas questões. Porque Deus disse: homem é homem, mulher é mulher. E o que passar disso é procedência maligna, é distorção. E nós não podemos achar normal. Não esqueçam disso. Não esqueçam. Porque o que vem se desenhando aí vai vir e vai chegar em você. Posso até ser preso por essa pregação de hoje. Mas eu não tenho medo. Porque eu não fui chamado para temer os homens. E se vier, se você, pai, não tiver a coragem de defender os seus filhos, pode ter certeza que eu vou defendê-los. Eu vou. Como pastor da igreja, eu não vou deixar que sequestrem nossas crianças. Eu vou lutar. Eu vou sangrar. Vão tentar me calar. Mas eu não vou deixar que nossas crianças sejam engolidas por esse mundo. Estou me preparando para isso. Vocês se preparem. Que os dias que já são difíceis ficarão mais ainda. E não brinquem, porque o inimigo não está brincando. Não brinquem, porque ele não está brincando. Mas agora eu preciso fazer uma menção também sobre algo muito negligenciado. Se Deus regula a nossa moralidade, não tem interesse de regular nossa adoração. Mas nós somos, como presbiterianos, nós somos herdeiros de uma teologia pactual. E o Deus que ordena a minha vida, ordena o meu culto também. Eu vou ler a nossa confissão de fé, que é o nosso padrão de fé, que é a doutrina da igreja presbiteriana. Diz o seguinte, capítulo 21, do culto e do dia de repouso, seção de número 1. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo.
e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Irmãos, considere o que ouvimos. A adoração a Deus não é deixada ao nosso bel prazer. Não sou eu que estou dizendo. Deus é quem diz. Nós lemos aqui os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. Deus deixou claro para o povo: vocês não podem me adorar do jeito que vocês bem entendem. Meu coração, meus desejos não podem ser o princípio que regula o culto, mas somente as Escrituras. Por isso que Paulo está regulando o culto da igreja de Corinto. Eles não poderiam fazer o que bem entendem, porque é Deus quem regula. E claro, irmãos, é mais confusão do que imaginamos. Essa é a razão por tanta confusão, essa é a razão porque muitas igrejas se perderam, porque perderam de vista que o próprio Deus regula a adoração. E o que nós estamos vendo hoje não são cultos, mas simplesmente liturgias criadas pelas inovações, seduções dos corações, os conselhos de Satanás. E essa é a razão porque muito culto por aí é atrativo. Essa é a razão porque muita gente gosta de muita liturgia espalhada por essa cidade e pelo Brasil. Porque são cultos atrativos que são erguidos, levantados, sem a ordenação de Deus. Teatros, encenações, apresentações, grandes louvores, mantras, pois abandonaram o princípio regulador. Sabe por que na frente deste púlpito tem um palco? Porque abandonaram o Deus que regula o culto. Por isso colocaram um palco na frente do culto. E Deus diz: eu digo como quero ser adorado. E aí, irmãos, não devemos entender que o culto não é feito para agradar você. Se você não gosta do culto, o problema é seu. Se você não gosta do culto, fique certo que o pastor pensa disso, problema é seu. Se você sai bicudo, problema é seu. Porque nós não preparamos um culto. Eu não fico a semana orando, pedindo a Deus orientação para agradar você. Eu não fico a Deus pedindo que Deus ilumine a minha mente para preparar o sermão, para massagear o seu coração. O problema é seu se você não gosta. Porque Deus me chamou e disse como eu devo adorá-lo. E eu tenho que ser fiel a Ele. E nós muitas vezes nos preocupamos com salmo, se é longo. Veja que absurdo, nós colocamos um salmo para cantar e as pessoas comparam o salmo com a música de Renato Russo. Nós devemos estar preocupados se é bíblico, se é um salmo. Muitas liturgias por aí, muitas músicas, são frutos dos interesses humanos. Outra coisa que você precisa ficar ciente, não é porque a maioria das igrejas fazem, que é correto. Acabe com isso. Não podemos determinar o que é e o que não é verdade a partir da multiplicação de práticas. O que condiciona, o que determina, o que é verdadeiro é o que Deus diz e não
o que os outros fazem. Mas é claro, irmãos, falta conhecer as Escrituras a respeito de um assunto tão glorioso e tão negligenciado. Eu me lembro que fui numa igreja presbiteriana e no meio do culto apagaram as luzes. De repente entra um teatro e o Jesus do teatro era o seminarista da igreja. E eu me levantei diante daquela blasfêmia e fiquei na porta a observar. E na época eu era nervoso, hoje eu sou calmo. Na época eu era nervoso, estressado. E eu acabei pensando e falando alto. Que blasfêmia! Tinha os irmãos do meu lado que saíram por canto assim. Pensou que eu era do Estado Islâmico e ia soltar uma bomba. E eu, que blasfêmia! Quanta blasfêmia! E aí quando terminou, ele chegou perto de mim e fez: e aí, gostou? O seminarista. Eu disse: tu és uma vergonha, cara. Tu és uma vergonha, porque tu estás num seminário estudando e não sabe o que é um princípio regulador do culto. O que é? Está vendo? Quanta ignorância! Quanta ignorância das Escrituras! Curiosamente, ele foi estudar. E ele acabou com o teatro no culto. Precisamos, irmãos, conhecer as Escrituras e a teologia do culto, para não estarmos inserindo coisas que Deus não ordenou. E não esqueça, se você coloca na adoração o que você quer, não é a Deus que você está buscando adorar, mas é a Ele mesmo, ou a você mesmo. Você acha que Deus tolera um culto falso? Você acha? Você acha que Deus se agrada nos cultos atrativos? Você acha que Deus está sendo honrado em cultos que estão sendo realizados por aí, onde Deus não ordena? Fora o que fazem com o culto. Se vai se reunir para dar graças a Deus pelo bebê, culto do bebê. Aí pode tudo. Se é os jovens, culto de jovens. Se é o gato, culto pet. Se reúne para orar, culto de oração. Quanta ignorância, irmãos. Paulo está regulando o culto da igreja de Corinto. E aí vem um ponto. Mulheres. Não há tolerância para mulheres dirigindo a igreja. Paulo deixou claro que as mulheres não foram chamadas para liderar a igreja. Paulo deixou claro, tanto à igreja de Corinto como a Timóteo, que a teologia da criação imprime a seguinte questão: o homem é líder, a mulher é auxiliadora. Portanto, na igreja, essa distinção permanece: o homem é líder e ela é auxiliadora, submissa. Mas, irmãos, com o movimento feminista que entrou dentro das igrejas, as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos eclesiásticos e começaram a assumir posições de liderança. Pastoras, presbíteras, diaconisas, missionárias. E com isso assumiram papel dos homens de forma tão rebelde que nem se preocuparam com o que diz as Escrituras. Eu fui para um encontro, para um momento de missões, e
nesse local que eu estava, passei 15 dias num projeto missionário. Estavam lá missionários, pastores, e os cultos que tinham lá todos os dias de manhã, quem dirigia? As mulheres. As mulheres pregavam, as mulheres dirigiam, enquanto os pastores e os missionários ficavam sentados. E Paulo está dizendo: não, não, não. Mas por que isso aconteceu? Porque esse movimento não foi freado e acabou se espalhando, contaminando as mulheres, principalmente mulheres presbiterianas. Mas o que nós ouvimos aqui ficou claro: vocês, mulheres, não foram chamadas para pastorear a igreja. Vocês não foram chamadas para liderar a igreja. Elas, diz Paulo, devem ficar caladas, porque os homens são responsáveis pela liderança. Mas, irmãos, sabe que por aí não acontece assim. Lá para o lado de Recife, mulheres de pastores dirigindo a liturgia da igreja, conduzindo a adoração da igreja, levando o povo à adoração, pregando na igreja. E tudo isso diante de homens sentados, omissos, aplaudindo tamanha aberração contra Deus. E ainda tem as piadas que eu tenho que ouvir. Mulheres de verdade ouvindo pastoras. Essa é a grande mentira de Currais Novos. É alguém dizer: eu sou uma mulher de verdade, e se submete a ouvir uma mulher que assumiu uma posição de rebeldia diante de Deus. Como uma mulher pode dizer que é de verdade, se ela não se submete às Escrituras? É uma mulher de mentira. Mulheres, vocês não foram chamadas para pastorear. Vocês não foram chamadas para o presbiterato, para diaconato. Vocês não foram chamadas para isso. Quando mulheres assumem o pastorado, a liderança da igreja, não é a voz de Deus que ouviram, mas a voz de Satanás. Quem está por trás do chamado feminino para pastorear a igreja é a mesma voz da serpente. Deus disse através de Paulo: se calem, vocês não podem ensinar. E Satanás tem dito às mulheres: falem, liderem, governem, coloquem os homens aos seus pés, que eles se calem, faça como sua mãe Eva fez comigo, faça do mesmo jeito que ela fez quando eu a seduzi no jardim. Lidere, não deixe o homem liderar. Por isso que Paulo diz: é em submissão contra Deus. Quem mais tem interesse em mulheres pregando é o diabo, porque ele está distorcendo o próprio padrão de Deus. Quando a mulher lidera a igreja, ela ofende a Deus. Pastoras, presbíteras, pregadoras, é uma afronta ao Senhor. Então, minha irmã, pare de estar seguindo essas pastoras. Pare de estar seguindo essas pastoras.
Pare com esse desejo de liderar a igreja, porque isso é rebeldia contra Deus. Isso é rebeldia contra Deus. Bom, que Deus nos ajude, porque Deus não regula somente nossa moralidade, mas também o nosso culto. Homem é o líder, mulher submissa não foi colocada para pastorear a igreja. Pode ficar certo. Vocês querem, né? Eu completei 4 anos. E hoje é o primeiro dia do último ano do nosso primeiro mandato. Aí já tem gente que diz, pastor, você vai ficar, né? Vou ficar 5, 10 anos, 15 anos, não sei. Morrer aqui. Mas fique certo, mulher aqui, só depois de morto. Ainda bem que as mulheres que estão matriculadas no curso de pregação já estão cientes, né? Vão ficar pregando por maridos em casa, né? Meu filho, preparei um sermão aqui, sente-se aí, bota os meninos, faça de conta que você é igreja, enquanto eu prego. Porque sabe que aqui não pregarão. Porque eu não vou blasfemar contra Deus para agradar ninguém. E o culto é isso. Não é algo para agradar ninguém. É algo para ser, para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, somente a mim, depois de um sermão desse. Amém. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Que o Senhor nos assista, ó Deus. Ah, Senhor, se não for a tua bondosa mão nos sustentando, nós já teríamos nos perdido, ó Deus, diante de tantas vezes que não observamos tuas palavras. Ó Deus, nos protege da tirania desse mundo e das ideologias que invadem, cercam nossas famílias, nossas igrejas, Senhor. E regula-nos sempre, fazendo com que nossas mentes estejam cativas à tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque é tão difícil. Porque o mundo é feroz, Senhor, contra nós. E muitas vezes os nossos inimigos não estão somente fora, mas muitas vezes infiltrados no meio do teu povo. Mas, Senhor, protege a tua igreja, protege os pais, protege a liderança da igreja, para que sejamos fiéis, Senhor. Protege nossas mulheres do assédio. E obrigado, Deus. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua palavra. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos